Você sabe quanto de imposto paga pelos seus investimentos em renda fixa? Se eu te falar que existe um jeito de você investir em renda fixa pagando muito menos imposto principalmente do que o Tesouro, e sem abrir mão daquela liquidez e da maior segurança que é o próprio Tesouro. E se eu falar isso para vocês, você fala assim, Andrew, isso é mentira, tem uma coisa errada e não está parecendo que está tão correto assim. Mas sim, tem como você investir sem ser no Tesouro, mantendo uma boa liquidez, a mesma segurança e pagando muito menos imposto, tá? Antes disso, eu quero te mostrar os números. E aí eu preciso que você entenda por que ETFs de renda fixa são a maior inovação do mercado mundial e aqui no mercado brasileiro ele é recente, tem menos de 10 anos. E por isso que tem assessor aí que não vai vender para você nem Tesouro e nem ETFs, porque ele tem um spread escondido e ele não quer que você perceba isso. Ele não quer mostrar para você que existem produtos mais eficientes, muito mais tranquilos e seguros para você, pensando no seu interesse como cliente. Né, que eles vão querer olhar principalmente para o interesse deles, do comissionamento deles. E aí é importante você entender os ETFs. E, Andrew, o que é um ETF de renda fixa? É um fundo negociado em bolsa que ele compra uma cesta de títulos de renda fixa. Diferente de um CDB, LCI ou LCA, que quando você vai fazer uma compra, você compra um único ativo que tem um vencimento. O ETF, ele nunca vence. A gestora daquele ETF ele faz o que chama de rollover, que é o quê? Venceu aquele título público, por exemplo, um Tesouro Selic. Ele vai lá e compra um próximo título público, Tesouro Selic, por um vencimento X, de acordo com a estratégia daquele fundo. Então ele vai estar sempre girando. E ele nunca tem apenas um Tesouro Selic em carteira. Ele tem dezenas, às vezes até centenas de Tesouro Selic em carteira. Só que tudo isso está dentro daquele veículo, daquele fundo do ETF. Diferente, você vai ter que montar uma carteira com dezenas, centenas de Tesouro Selic. Imagina fazer a gestão, olhar vencimento e tudo mais. Toda essa burocracia de fazer movimentações, de olhar vencimento, olhar a curva de juros, olhar a taxa, rendimento. A gestora faz isso para você por uma taxa muito menor do que o próprio Tesouro Direto, que tem taxa de 0,20% ao ano para aplicações acima de 10 mil. Fundo de investimento vai ter a taxa de administração, alguns taxa de performance. E aí, Andrew, qual que é a grande sacada? É o prazo médio. A tributação do ETF de renda fixa, ele segue os prazos da Anbima. Prazo médio, menos de 2 anos, alíquota 25%, semelhante a um fundo de curto prazo. Acima de 2 anos, os fundos vão pagar 15%, que é a alíquota de um fundo de longo prazo. E aí vem a grande sacada, que é o quê? Quando você faz investimentos em ETFs, e como que os Smart Selic fazem isso, né? Que são os ETFs. Eles pegam uma carteira que compra 90% Tesouro Selic, a famosa LFT, que tem prazo de um dia, e ele pega ali de 10 até 3% da carteira e compra NTNB de longuíssimo prazo, aquele tesouro atrelado à inflação, mais uma taxa. E essa taxa normalmente é prazos bem longos, né? Se eu colocar como exemplo principal do mercado hoje, é a NTNB 2060, prazo de 34 meses. Então você tem um prazo médio ponderado desse ETF que comprou 90% Tesouro Selic e 10% NTNB de 3 a 4 anos. Se o prazo médio da carteira passou de 2 anos, ele já paga 15% apenas de imposto de renda sobre o ganho de capital a partir do primeiro dia. E essa é a grande eficiência dos Smart ETFs de Tesouro Selic. A alíquota fica de 15% porque o prazo médio ponderado da carteira é acima de 2 anos. Então, na comparação numérica, se você tem 100 mil reais investido em 5 anos, Tesouro Selic, você vai ter ali de 22,5% a 20% de imposto de renda, depois 17,5% e depois 15%. Ou seja, aquela tabela regressiva que todo mundo conhece, que vai para Tesouro Selic, CDB e fundos de investimento. Agora, se você vai no ETF Smart Selic, você já vai ter 15% fixo desde o primeiro dia. Essa grande diferença já te gera uma estimativa ali de R$ 4.500 a mais para o ETF. Ponto 2, muito importante. Come cotas. Tesouro Selic não tem. CDBs, LCI e LCAs não possuem. Os fundos possuem come cotas, debitado 2 vezes ao ano, maio, outubro/novembro, que você vai ter também na sua carteira, porque é um adiantamento de imposto. ETF, você não tem come cotas. ETF, você não tem IOF, você só paga os 15% de imposto de renda a partir do primeiro dia. Então, ter ETFs em carteira gera uma grande eficiência. Só que tem detalhes importantes aqui, porque tem alguns alertas, tem algumas pegadinhas que a gente tem que olhar. O próprio LFTS11, né, que foi um dos primeiros ETFs Smart Selic, que ele foi substituído agora pelo LFTB11. Por quê? O LFTS ele investia 100% em Selic, com prazo médio de um dia,
o resultado é o quê? Uma alíquota de imposto de renda de 25%. E muita gente comprou esperando os 15% e acabou tomando susto porque o mercado viu essa novidade, muita gente comprando e aí teve que rever a regra, olhar a CVM, a BIMA, como é que estava dizendo as regras para o jogo ficar limpo e claro. E aí agora, por isso que a gente tem LFTS, paga-se 25% de imposto, LFTB11, 15% de imposto. Andrew, o LFTS perdeu o sentido total? Não. Para curtíssimo prazo, ele faz muita eficiência, principalmente para PJ. Então, ele ainda assim mantém uma certa ponta de estratégia interessante. Para várias pessoas vai fazer sentido? Talvez não. Entenda a regra do jogo que você consegue ter uma boa eficiência. E agora, se você quer aprofundar e ter uma melhor noção, se você quer ter a mão numa planilha completa, comparando todos os ETFs de renda fixa do mercado, eu preparei um e-book gratuito. Ele vai mostrar isso para você. Link está aqui na descrição. Basta você entrar no site, baixar, estudar ele com calma e montar a sua estratégia. E aqui não é recomendação de investimento, não é recomendação de compra ou de venda, tá, galera? É simplesmente conteúdo educacional para você entender mais, ter o conhecimento na palma da sua mão e você tomar as melhores decisões. Andrew, não tenho tempo, tenho dúvida? Fala comigo que eu te ajudo a montar uma carteira, uma estratégia para você alinhada com os seus interesses. Afinal, o vídeo é para isso, educacional e colocar o interesse na sua mão de verdade. E eu vou estar mostrando agora também, que é o principal, quais são esses ETFs e como que a gente pode dar uma estudada nele aqui de mercado. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e comenta. Você investe em ETFs? Vem investe em ETFs de renda fixa? Seu consultor, seu assessor falou deles para ti? Esse dashboard que eu estou mostrando aqui para vocês é um dashboard que eu tenho meu para os meus clientes da assessoria. Que aqui a gente tem estudos de vários setores do mercado brasileiro e mercado internacional. O vídeo de hoje é sobre ETFs de renda fixa, então a gente vai para ele agora. Então aqui eu separei 7 ETFs, taxa média de administração, patrimônio total entre eles, quais pagam 15% de imposto de renda, quais pagam 25% de imposto de renda e a nossa Selic atual 14,25%. Então, o que a gente olha aqui? Tabela comparativa consolidada. CDIB11, AUPL11, LFTB11, POSB11, LFTS11, LLFT11, GLFT11. Nossa, provavelmente aqui você talvez conheceria um ou outro, talvez nenhum. A grande maioria das pessoas provavelmente não conhecia nenhum dos ETFs. Comenta aqui, você já conhece algum dos ETFs? Já investiu em algum deles? E aqui você vai ver que quais são as gestoras, quais são os índices de referência desses ETFs. Aqui importa muito, galera. As pessoas só vendem o ETF e a gestora, mas eu tenho que saber qual que é o meu índice. A gente tem o ITBR Selic, o TEV-TBR, o Market Vector e tem o Tesouro Selic LP também. Então temos que entender eles e, claro, o Teva Selic IPCA+, também da Galápagos. Tem diferenças aqui. Andrew, qual é a diferença? Olha a composição. O ITBR Selic, ele tem LFTs de 80% a 90% de composição da carteira e NTNBs que podem representar 10% a 15% da carteira. Aqui é a grande chave para que você tenha uma duração média da carteira desse ETF de longo prazo, passando de 2 anos para você ter apenas 15% de imposto de renda já no primeiro dia de alocação. Os outros, LFTs mais NTNB 2060, alguns é só 100% LFTs e alguns são 100% LFTs de longo prazo. Então, por isso, tem que ter o entendimento aqui. O target, ou seja, a duração média dos ativos, isso aqui é importante. Taxa de administração, no Brasil, elas são um pouco altas ainda, comparado ao mercado norte-americano, mas para o mercado brasileiro, pessoal, está muito baixo. Eu sou assessor de investimentos, então falo para vocês, fundo de renda fixa ali, de liquidez imediata, normalmente é 0,3 a taxa de administração, alguns até 0,5. Aqui a gente está pegando um ETF que não tem come cotas, não tem tabela regressiva, você não tem OF, você já paga 15% direto, apenas 0,15 de taxa. Isso é uma baita de uma redução para você que é dinheiro no seu bolso de verdade. E imposto de renda, quanto que a gente paga? Igual eu falei, tem alguns que a alíquota é de 25%. Quais são eles? LFTS11, LLFT e GLFT. Então você já tem que saber qual que é 15, qual que é 25. Qual que é o PL de cada um deles, é importante a gente anotar. Aqui ficou faltando só pegar o da Investo, acabou não pegando ali na hora, a IA não me ajudou muito, mas depois eu ajusto aqui para vocês. O ADT, que a gente tem custo médio, como é que está o rendimento delas aqui e o início de cada um desses fundos. Então a gente tem fundos ali, ó, o mais antigo rodando no mercado, novembro de 2022. E o mais recente aqui foi o CDI B11 do Itaú, junho de 2026, então bem novinho. Então aqui a gente já consegue ter alguns bons fundos para poder estar olhando. A grande divisão entre eles, qual que paga 25%, qual que paga 15% de imposto de renda, isso aqui é importante
para você segmentar a nossa estratégia, qual que vale a pena, qual que não vale, qual que é interessante para uma estratégia X, para uma estratégia A, B, C ou D, tem que dar uma olhada. E anatomia completa, né? Então vamos olhar aqui, ó, CDI B11 da Itaú Asset, né? Então ele vai pagar 0,15 de administração, 15% de imposto de renda, ele tem de 85% a 90% em LFTs, tem aqui a metodologia para vocês terem uma noção, qual que é o diferencial competitivo dele, o benchmark, rendimento, né, que a gente sempre gosta de olhar, risco principal, e para que ele é melhor? Por investidor que ele já quer ter 15%, horizonte ele está tranquilo, quer ser uma reserva de oportunidade para comprar renda fixa, algum fundo novo de mercado, ou renda variável, esse ativo serve muito bem. E para quem gosta de operar na B3, ele também serve como garantia, um ponto bem legal. O AUPA11, ali da UVP, do Raul Sena, que vem crescendo muito bem no mercado, ele vem fazendo um barulho muito positivo para o nosso mercado, 15% de R também, PL já está ali nos seus 600 milhões provavelmente, enquanto eu gravo esse vídeo, foi lançado final de 2025, e ele segue a mesma ideia, só que qual que é a metodologia dele? É um pouco diferente do CDI B11, ele trabalha um equal weighted, ou seja, um peso igual para as LFTs, e ele tem uma NTNB com vencimento maior, né, que é aquela 2060, para trazer a duração média do ETF para frente, para você só pagar 15% de imposto de renda. Então, ele tem essa dinâmica mais interessante, o ajuste dele de volatilidade tem um risco muito menor, então é muito mais tranquilo, benchmark CDI com leve incremento da própria NTNB 2060. Ele é o quê? A acumulação, não paga a distribuição de proventos ali de vencimento das LFTs, nem do cupom da NTNB, tá, pessoal? Nenhum desses ETFs paga o cupom da NTNB. Eles recebem esse cupom e recompram, né, cotas do fundo, né, do próprio ETF. Então, tem um risco principal é o quê? Oscilação da NTNB. E a gente está vendo a NTNB pagando taxas extremamente elevadas e bem atrativa para o investidor que olha a longo prazo, que é um pouquinho mais de risco na carteira, mas buscando uma rentabilidade bem elevada com o risco Brasil. Então, um ponto bem legal. LFTB11 da Investor, um dos mais reconhecidos do mercado, uma das maiores gestoras de ETFs do Brasil. Então, por trás ela tem uma das maiores do mundo, que é a Vanek. Então, taxa 0,19, tem a duração dele ali de 760 dias, também é CDI, com a leve incrementação da NTNB, acumulação. Metodologia dele segue um padrão internacional, então aqui a gente tem o que a gente chama de padrão ouro de estudo, de qualidade, de metodologia, de refino da arte, de comprovação, principalmente no mercado internacional. Então aqui tem aquela confiança muito boa. E aí você tem o da POSB, que é da Galápagos, uma ótima gestora, principalmente para o seu fundo ali de renda variável, que é excelente para quem gosta desse tipo de ativo e do risco de investimento de renda variável. E ele tem um índice já diferente, que é o Teva Selic IPCA+, então já pega um pouquinho de diferença. Ele, por enquanto, está com uma isenção de 9 meses para quem está entrando no fundo, então já está gerando alguns atrativos para poder ganhar market cap de mercado. A taxa grátis de administração para quem está lá nele até novembro desse ano. Isso ele te gera uma economia de R$15 por ano para cada 10 mil aplicados. Ele já tem 17 ativos na carteira, ele tem uma maior diversificação comparada aos outros. Então, eu quero uma diversificação não somente em NFTs, mas em NTNBs também. Esse do POSB11 da Galápagos pode ser uma opção para você. Então, ele tem esse incremento aqui interessante, que você vai ter essa boa diversificação. LFTS da Invesco, né, um dos principais do mercado, que tem o maior track record desde 2022, maior liquidez do mercado também, só que o IR aqui é de 15% por conta do ajuste ali de LFTs dentro da carteira da composição, né? E aí você faz a sua análise se é interessante ou não. Tem o do BTG Pactual, LLFT, para você fazer seu estudo. Então ele tem um maior prazo aqui de volume, um equal weighted bem interessante. São 8 LFTs ali com 12,5% em cada. Ele tem o melhor percentual de DI do segmento, né? Ou seja, um rendimento no ano de 101,7% comparado com os outros ETFs, então aqui pode ser um momento interessante para você que é taxeiro, quer ver sempre ele acima do CDI no curto prazo, já desde o início, talvez faça mais sentido para ti. E ele é hoje o melhor ETF 100% LFT disponível no mercado, com a menor taxa, com o maior percentual do DI e maior patrimônio e naturalmente melhor volatilidade. Então, para quem quer escolher um ETF puro, carro-chefe, provavelmente o LLFT faça sentido para você. Tem outro da Galápagos, que ele só pega Selic também, tá? Então vai fazer toda a acumulação para você. E aí você pode estar escolhendo qual que você quer, questão de qual vai ser a ponderação da montagem das carteiras e naturalmente, qual é o critério de seleção. E o que eu trago para todo cliente é que, olha, entenda a questão de imposto de renda na prática, isso aqui é importante. Até 180 dias, LFTS, LLFT, GLFT, 25% de imposto de renda.
né? A gente quase não tem ETF de 20% de imposto aqui no Brasil, né? E você tem o 15% de imposto de renda, AOPO, LFTB11, CDB11 e POSB11. Então você tem que olhar para qual que você vai pagar imposto, qual rendimento você quer, se você quer estratégia, se você quer critério, análise, patrimônio, histórico. Aqui tem toda a relação para vocês. E aqui tem cálculo de rendimentos, né? Naturalmente é o que mais importa, né? Só que lembrando, se a gente quer renda fixa, liquidez, fácil acesso, lembrando, tá, pessoal, ETF, a liquidação na carteira é D+1, tanto para quem está comprando, tanto para quem está vendendo. Se eu vendo o meu ETF hoje na minha carteira, eu vou ter o meu saldo no dia seguinte, tá? Não é no próprio dia útil. Então ele é liquidez de D+1, da data da venda da operação para o próximo dia útil. Se eu for comparar, aqui a gente tem os rendimentos aqui de cada um deles aqui perante o CDI aqui. Se você quiser fazer análise líquida, já desconsiderando imposto de renda, você também consegue analisar para você ter a melhor noção. E aí você consegue ver taxa de administração, rendimento bruto, questão do IR, tá? Para você entender um pouquinho melhor que isso aqui é importante. E o que eu gosto de trazer para todo cliente meu é o quê? Quais são os insights que a gente tem que olhar aqui? Né? Essa diferença de IR de 25 e 15, que é um gap muito importante. Qual que é o melhor ETF para atualidade, se eu quero 100% LFT na minha carteira? Qual que é o melhor ETF híbrido, que vai me pagar já de início só 15% de imposto de renda, AOPO, CDIB11, LFTB11? Qual é o que vai ter mais NTNB na carteira, que pode me trazer um carrego para daqui 2 anos, 3 anos, um retorno diferencial por um liquidez de D+1, que eu não me importo nesse momento? Qual daquele que vai vencer essa corrida, qual que vai ter aposta referente à taxa zero? Então aqui são insights para a gente sempre estar olhando e tendo um melhor arcabouço de conhecimento para tomar a melhor decisão. E aqui tem as matrizes de decisão que cada um pode estar percorrendo, a performance de cada um deles ali perante o mercado, desde o início deles ali, tá? Comenta aqui, o que você achou desses ETFs em carteira, se você conhecia todos eles, conhecia algum deles, gostou dos insights, gostou da forma de apresentação desse vídeo, que no canal eu vou estar começando a compartilhar vídeos todas as quarta-feiras, às 19 horas, falando de todo o mercado, renda fixa, renda variável, Brasil e principalmente mercado internacional. Então, quero saber da sua opinião, manda para seus amigos, quero ouvir de você se você já investe em algum desses ETFs, se você, a partir desse vídeo, vai começar a investir em algum deles, comenta aqui que eu quero saber. E precisa de ajuda para investimentos, quer marcar uma reunião, link também abaixo, eu te aguardo para a gente marcar a reunião, entender muito bem da sua estratégia e montar um bom planejamento. Bons estudos e bons investimentos, até mais!